Visite o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, número 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar, informa. A seguir, entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. Minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Olá, tudo bem? Sim, é hora da nossa entrevista do dia, é hora do telejornalismo local aqui na TV Serra. Além dos canais da NET Claro, você tem a oportunidade por meio do Facebook, TV Serra Farroupilha, o nosso canal no YouTube também, o Instagram e ainda o nosso site de acompanhar todos os conteúdos e também esse programa. Lembrando que no site www.tvserra.tv, ali você encontra então todos os conteúdos e também um streaming com a programação ao vivo 24 horas por dia. O que é daqui, todo mundo vê. Todo o planeta tem a oportunidade de estar conectado com a nossa TV Serra. A entrevista do dia tem o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, numeral 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. Nós estamos respeitando o distanciamento e também as regras sanitárias, por isso, agora durante o período do vídeo, eu peço a licença, até o final do vídeo, para abrir mão do uso da máscara, a fim de que a gente tenha uma comunicação também um pouco melhor. Mas não esqueça, continue usando máscara, vamos, na medida do possível, vejam bem, evitar aglomeração de pessoas, vamos nos cuidando. A pandemia não está concluída, ela diminuiu um pouco, está voltando a aumentar novamente, sobretudo em Caxias do Sul, já tem falta de leitos de novo na rede hospitalar do SUS, então vamos ter cautela, vamos ter cuidado. No dia de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes. 28 de outubro é o Dia do Servidor Público, esse profissional que atua na esfera pública municipal, estadual ou federal e que oferece um serviço importante para todos os cidadãos. O grande papel do servidor público, como o próprio nome já diz, é servir a população, é servir ao cidadão. Por isso, vamos nessa data especial também comemorar junto com o SISMUF em Farroupilha a passagem de mais um dia dedicado ao servidor público municipal. Professor Diego, obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra. Fique à vontade, se quiseres manter a máscara, não há problema. Se achares seguro retirá-la também, poderá fazê-lo. Bem-vindo e cumprimentos pela passagem do Dia do Servidor Público. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho sobre o Dia do Servidor Público, né? Com certeza. Bom, Dia do Servidor Público Municipal, qual é a reflexão que se faz neste 28 de outubro? É uma reflexão positiva, de desafios, dentro desse contexto ainda da própria pandemia? O que a gente pode refletir nesta data em que se comemora o Dia do Servidor Público? Bom, na verdade é o Dia do Servidor Público no Brasil, né? Não é só o municipal. Eu vou tirar porque embaça os óculos. É horrível. Estamos a uma distância tranquila aqui. É Dia do Servidor Público no Brasil, então não é só o servidor público municipal, então todas as esferas, né? Estadual, municipal e federal. Acho que nesse período da pandemia que tu mencionou, a população pode ter um pouco mais de noção da necessidade do serviço público, né, de um modo geral. Primeiro na área da saúde, né? Seja nos postos de saúde, nas UPAs, como nós tivemos aqui a UPA, né? A UPA coronavírus, que o pessoal ia para lá, fazia os testes, ficava em observação.
o papel da Guarda Municipal e das forças de polícia de um modo geral, de orientar a população, de afastar as aglomerações, né? Os fiscais da saúde, da prefeitura, do estado, que foram fiscalizar as aglomerações, foram fiscalizar o uso de máscara. E um impacto muito grande, né, foi o fato de as escolas estarem fechadas. Fundamentalmente e prioritariamente no Brasil as escolas são públicas, né? Sim. E nesse primeiro momento ficou todo mundo em casa. E daí não foi só a falta do professor que se sentiu, né? Sentiu falta também da merenda escolar. Porque nós somos um país rico, mas cheio de gente pobre, e muitas crianças comem quando vão para a escola, né? E isso impactou muito. Então, quem distribui essa merenda para essas crianças? E também como é que se dá aula para essas crianças? Então, o servidor público no período da pandemia foi muito requisitado e se sentiu muito a falta dele, porque sem o serviço público muita coisa na sociedade para, né? Existe toda uma discussão sobre a diminuição do serviço público, do tamanho do Estado e das privatizações, e a gente entende que sim, existem de repente certas atividades que hoje não são mais necessárias, como eram há 40 anos atrás, que a realidade mudou. Mas essencialmente os serviços de saúde, de segurança e de educação, eles foram muito necessários nesse período de pandemia e acho que a população entendeu isso. O Dia do Servidor Público é um dia comemorado no Brasil, relembrado no Brasil. Muitos municípios fazem feriados, outros fazem ponto facultativo, outros relembram a data no dia de hoje, mas fazem o ponto facultativo num outro dia, que é o caso que o município vai fazer na segunda-feira, dia 1º. E é uma data há muito tempo já comemorada, o próprio governo federal determinou ponto facultativo nas repartições públicas, e eu sou servidor público desde sempre. Eu tenho carteira de trabalho. Quantos anos? Eu tenho carteira de trabalho e minha carteira de trabalho nunca foi assinada, porque desde os 18 anos eu sou servidor público. Então eu já trabalhei na iniciativa privada, já tive empresa, já trabalhei também, além de trabalhar na prefeitura, trabalhei na rede privada, na rede estadual, já tive empresa também. E agora, há mais ou menos uns 11 anos, eu me dedico exclusivamente ao serviço público. Mas desde os 18 eu sou servidor público. Certo. Bom, no Brasil, o contingente também de servidores públicos das três esferas, federal, estaduais ou estadual e municipal, ela é bastante grande, né? Temos um contingente expressivo da população. A gente tem que olhar, sim, isso é verdade, mas a gente tem que sempre olhar esses dados. Eu estava estudando outros dados outro dia, as pessoas comparam muito com outros países, né? É muito difícil a gente comparar com outros países, porque primeiro que o Brasil é o 5º maior país do mundo. Sim. E deve ter a 6ª maior população. Então não dá para te comparar com a Alemanha, não dá para te comparar com o Uruguai, a Itália, que são pequenos. Sim. Outra coisa que tem que levar em consideração é como se estrutura o serviço público no Brasil. Por exemplo, vamos comparar com um país como os Estados Unidos, que é um país grande também, tem uma população maior que a nossa, mas mais ou menos na mesma casa ali. Só que os Estados Unidos é um país com um viés extremamente liberal, é tudo muito privatizado, eles não têm um SUS, por exemplo, né? A educação, muita coisa lá, tem coisa que é pública, óbvio, mas tem muita coisa que tu tem que pagar para ter acesso ao transporte escolar, à merenda, ao livro didático. Então, o tamanho, a população tem que pagar muita coisa. E as populações mais pobres acabam tendo dificuldade de acessar esses serviços. No caso do Brasil, que é um país grande parecido com os Estados Unidos, é um país que tem 26 estados, 5.570 municípios, mais o Distrito Federal, um país que tem 220 milhões de habitantes, dá para comparar neste tamanho. Mas como tu compara, como se estrutura o serviço público é diferente. Por exemplo, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então são os postos de saúde, são os agentes comunitários de saúde. Aliás, é um dos poucos países do mundo que tem estrutura pública na área da saúde. Exatamente. Né? E agora na pandemia a gente percebeu, se não fosse o SUS, se só fosse privado, né? Será que a população que foi para a UPA ia ter dinheiro para pagar o atendimento na UPA? Né? Ia ter o dinheiro para pagar um exame custa em média de R$150. Então, hoje, na pandemia, a gente viu a importância do SUS. Então, nós temos o SUS, que é um sistema único, universal. A minha família toda, pai, irmão, cunhado, sobrinho, todo mundo usa SUS. Porque a prefeitura, a minha empresa que eu trabalho, tem um plano de saúde, mas eu também já utilizei o SUS. Então, a gente percebe a importância do SUS para a população que tem uma renda mais baixa ou para a população de um modo geral. Então, esse é o tamanho do serviço público no Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde. Pode atender 220 milhões de habitantes. Segurança Pública
é serviço público. É o policial que está lá combatendo crime, mas também é o cara que está lá cuidando das câmeras de vigilância, é o cara que está no serviço operacional, tem o corpo de bombeiros, tem as assistentes sociais da prefeitura, os professores. Nós temos aproximadamente 47 milhões de alunos matriculados na educação básica brasileira. Então isso é praticamente toda a população da Argentina nas nossas escolas, todos os dias. Aí tem que servir merenda todos os dias. Aí tem que ter transporte escolar todos os dias. Tem que ter material didático. Então são mais ou menos 2 milhões de professores em mais de 190 mil escolas. Então tu olha o tamanho do serviço público no Brasil, comparado com o tamanho do serviço público dos Estados Unidos, é diferente. Eu fui estudar uns dados do Atlas do Estado Brasileiro, publicado pelo IPEA. Nós temos mais ou menos 10 milhões de empregos públicos no Brasil. Numa população de 220 milhões de habitantes, isso é mais ou menos 5% da população. É. Então, é um percentual muito pequeno em relação ao tamanho da população e o tamanho do serviço. Então, são 220 milhões de habitantes. Dados de 2019 do Atlas do Estado Brasileiro, publicado pelo IPEA, diz que mais ou menos 10 milhões são os servidores. Então, nós temos aí menos de 5 milhões. Então, em que pese a gente ouvir muitos discursos que há muito servidor, quando tu olha o dado diz que é pouco. E onde é que estão esses... Quer dizer, diz que é pouco. 10 milhões é um número grande, mas comparado com a população, percentualmente são 5%. Onde é que estão esses servidores? 57% deles estão nos municípios, que é as creches, que é as escolas municipais, que são os postos de saúde, porque não é o governo federal que faz posto de saúde, né? É o governo municipal que faz o posto de saúde. Não é o governo federal que faz creche, são os governos municipais. 32% nos estados e só 9% no governo federal. E aí que a gente vê a distorção, né? Que às vezes as pessoas falam que tem muito servidor público. Na verdade, tem pouco servidor público e a maioria deles estão nos municípios e nos estados e pouco no governo federal. Os dados que eu trago são dados do Atlas do Estado Brasileiro, publicado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao governo. Então não é um dado tirado assim que eu tirei de algum lugar, que eu tirei da minha cabeça. Não, é um dado de pesquisa publicado por um órgão oficial. Então, há um tamanho de serviço muito grande para ser feito e uma quantidade pequena de pessoas. Outro dia eu conversava com um pessoal que mora em municípios muito pequenos do norte do estado e eles não têm muito serviço público. Tem coisas que eles têm que ir para cidades vizinhas, como nós em Farroupilha recebemos, por exemplo, no Hospital São Carlos, pessoas de outros municípios, porque os municípios não têm. Então, a gente percebe que quem faz política pública, principalmente para as classes D, C e B no Brasil, são os serviços públicos, são os servidores públicos. Então, a importância deles para atender a população é gigante. E nesse dia 28, a gente só tem a agradecer e a parabenizar os colegas. Com certeza. Bom, dentro desse contexto, desse número todo, agora trazendo um pouquinho mais aqui para a realidade do município de Farroupilha, presidente Diego Tormes, eu não tenho os números, mas acredito que 70%, se não até 80%, dos servidores públicos do município são da educação, são professores, são os que tocam, os que fazem acontecer as escolas da rede municipal, né? Já vou te dizer, eu tenho um número aqui bastante expressivo. Eu tenho números atualizados, que são números agora de setembro de 2021, que a gente andou fazendo levantamento junto com o RH da prefeitura. São cargos ocupados de professor, 567, mais 40 de professores de educação infantil. Então aí tu tem mais de 600. Mais de 600 professores. Isso. Num universo de aproximadamente 1.200 servidores, 50% está na educação. 50%. E fora a questão de servente escolar. Era o que eu ia dizer agora. Tem mais secretário escolar, servente, tem auxiliar de educação infantil. Então, a maior parte está nas escolas municipais, seja as de educação infantil, sejam as de ensino fundamental. Então, aí, a população de Farroupilha no caso da educação, atendida fundamentalmente por servidores públicos. Né? Sim. E talvez ainda há na sociedade um conceito errôneo, equivocado do que é o servidor público. Talvez muitos cidadãos veem a figura do servidor público como aquele profissional, por exemplo, que trabalha na prefeitura municipal, no centro administrativo, numa secretaria que faz todo o trabalho administrativo de organização, que é fundamental também. Sim, ele é um servidor público também, mas o professor que
que está em sala de aula é tanto quanto servidor público, né? Até eu quero trazer um número aqui que a gente andou fazendo. A Prefeitura de Farroupilha é uma prefeitura que, somando ali estagiários, CC, contratados... 1.400 e... 1.400... aqui eu tenho 1.414. Esses dados, eles variam um pouco, porque tu tem ali estagiários, tu tem contrato terceirizado, tem CCs, né, que são 81 mais ou menos. Mas pensa uma empresa, assim, vamos fazer 1.400. Uma empresa de 1.400 funcionários, ela tem na área administrativa 17 agentes administrativos, 17 mais 5, 23. Tem em torno de 50 que são pessoas que trabalham na área administrativa para tocar. Então, para fazer folha de pagamento, para fazer licitação, para fazer um monte de documentos que precisa, né? Claro, a gente tem aqui economista, a gente tem engenheiro, a gente tem fiscal ambiental, tem arquiteto, tem médico, tem enfermeiro. Então, tudo isso são... o grosso dos funcionários da prefeitura estão na saúde e na educação. A parte administrativa é menor e dá conta de uma empresa de 1.400 funcionários, mais ou menos, e que atende 70 mil pessoas, né? Então, tu tem um grupo de menos de aproximadamente 100 pessoas na área administrativa ali, que dá conta de uma empresa desse tamanho. Então, os números do município de Farroupilha são muito pequenos. O percentual de gasto com folha de pagamento do município em relação à receita corrente líquida do município está na casa dos 30%, enquanto o Tribunal de Contas diz que o limite ali é 47%, então nós estamos assim muito abaixo. Então, nós somos um município muito enxuto na questão de pessoal, para atender 70 mil habitantes, né? É bastante coisa. Inclusive, Farroupilha também é muito visada, né? Sobretudo na área da educação, também muitas pessoas têm o desejo e gostam de trabalhar em Farroupilha, até pela remuneração que o município oferece, comparando com outros municípios aqui da nossa região. É um fator competitivo e atrativo do município, né? O que acontece com o serviço público de um modo geral no Brasil? No final dos anos 80, com a redemocratização e com a Constituição, o servidor público adquiriu pela Constituição de 88 a estabilidade. Então, o servidor público, ele muito dificilmente ele perde emprego. Existem processos administrativos disciplinares internos que tu pode ser julgado, condenado e perder o emprego. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas isso é um pouco mais complexo e difícil de acontecer, porque, em tese, o servidor público ele é avaliado constantemente. Então, para ele ganhar prêmios ao longo da carreira, ele tem que cumprir as coisas certinho. Então, dificilmente ele faz algo errado. E como há vários órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, a imprensa, Câmara de Vereadores, dificilmente o servidor público faz algo muito errado, porque ele pode ser penalizado. Só que, com a estabilidade, o servidor público abriu mão do fundo de garantia, por exemplo. Sim. Eu tenho 22 anos de serviço, quase 22 anos de serviço na prefeitura, e eu não tenho R$1 de fundo de garantia. Por que eu não tenho? Porque o fundo é um fundo de garantia por tempo de serviço. Se tu na iniciativa privada tu tem isso, porque tu pode ser demitido a qualquer momento, então é uma garantia, é um fundo de garantia para o servidor, para o trabalhador. Na iniciativa privada eles não têm a estabilidade, mas eles têm o fundo de garantia. Nós temos a estabilidade, mas não temos o fundo. Fora isso, nós temos que benefícios aqui no caso do município de Farroupilha? O aumento salarial todo ano, né? Um vale-refeição, um plano de saúde que nós pagamos metade, a prefeitura paga metade, então ele não é de graça. E nós temos prêmios que se tu não falta, não põe atestado, etc., se tu cumpre as metas e as coisas, que é o anuênio, é a mudança de classe, é a prêmio assiduidade. Mas que tu tem que cumprir metas e critérios para atingir isso. Então, a nossa remuneração ela acaba sendo maior porque a gente vai acumulando ao longo da vida e a gente não é demitido. O que a empresa privada faz? Quando o funcionário está ganhando meio demais, ela demite e contrata um mais barato, porque o objetivo da empresa privada é o lucro e da prefeitura não. A média salarial, nós fizemos um levantamento outro dia, no caso do município de Farroupilha, se tu olha, os CCs, que são 81, passa de R$6 mil. Quando tu olha os servidores do quadro do magistério e do quadro geral, que é o maior quadro, né, isso fica entre 2.500 e 13.500. Não é um valor muito alto em relação ao que a gente ouve falar na imprensa, mas é um valor maior do que na iniciativa privada, com certeza. Mas são servidores com graduação, pós-graduação. Eu, por exemplo, tenho graduação, pós-graduação, graduação, especialização, mestrado e doutorado. E estou há 22 anos quase na mesma empresa. Então isso acumula, né? Os dados do IPEA mostram que a média salarial dos servidores do Serviço Público Federal é acima de R$10 mil. Dos servidores estaduais, entre R$3 mil e R$7 mil. E dos servidores públicos municipais no Brasil é R$3 mil. Sim,
são valores maiores que a iniciativa privada. Mas não é isso que a gente ouve falar na iniciativa privada, 20, 30 mil. O que a gente ouve no discurso geral por aí? Se pega o desembargador, o promotor, pega um ministro, pega um juiz do STF e diz, esses caras ganham 30 mil, os servidores públicos ganham muito, mas a merendeira de escola ganha R$1.800, R$2.000. Não é um salário tão grande, né? O professor em início de carreira ganha ali R$2.000, R$2.000 e poucos para quem tem graduação. Então não é um salário tão grande assim. Claro, se convencionalizou-se, isso criou um mito social que o servidor ganha muito. O servidor no início de carreira, os dados do IPEA mostram aqui nos municípios brasileiros, ganham aproximadamente R$3.000. Mas que tipo de servidores são esses? São professores, que têm o piso nacional do magistério, são médicos, são enfermeiros, são arquitetos, são assistentes sociais que atuam no serviço público e que têm regulamentação até federal para receber o seu salário. E acaba ao longo da carreira tendo uma remuneração um pouco maior, porque a gente vai ficando, né? Na iniciativa privada, o que o proprietário da empresa vê? Quando o funcionário ganha demais, ele demite e contrata um que ganha mais barato, porque ele quer lucrar mais. O prefeito não é lucrar, é atender bem a população. Então, claro que a remuneração nossa acaba sendo um pouco maior, por causa também da responsabilidade do trabalho, né? Um enfermeiro tem uma responsabilidade significativa, né? Um enfermeiro da prefeitura ganha mais ou menos o que ganha um enfermeiro da iniciativa privada. O professor, que é a maior parte do nosso quadro aqui, como a gente falou, tem a lei do piso nacional do magistério, que diz quanto tem que ganhar. Se o prefeito, o Fabiano agora, falar o Fabiano porque é o de agora, né? Vai contratar um engenheiro, um arquiteto, um médico veterinário, ele tem que meio que obedecer o piso da categoria ali, entendeu? E é isso. Claro que muita gente, sendo que vem a prefeitura fazer concurso, vai ter muita gente inscrita, porque é uma segurança tu estar no serviço público. É uma segurança, só que as pessoas... Não dá para negar isso, né? Não, isso é certo que é uma segurança e estabilidade, mas as pessoas acham que é muito fácil. É bastante pegado, principalmente em anos que tu tem eleição, impeachment e pandemia junto, como foi o ano passado em Farroupilha. 2020 foi complicado, né? Foi tenso. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais sobre o papel, a contribuição, a importância do servidor público municipal na vida da sociedade. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. A farmácia do Círculo Operário de Farroupilha é completa e tem tudo o que você precisa e ainda sempre com ofertas especiais. Confira algumas das promoções de outubro. Kit ômega 3 catarinense com 300 cápsulas, R$ 89,99. Cartilive colágeno tipo 2 com 60 cápsulas, R$ 94,99. Tonalizante Soft Color, R$ 21,99 cada. Lâmina Gillette Matte 3, R$ 29,90. Na farmácia do Círculo Operário de Farroupilha, você encontra a linha completa de medicamentos, higiene infantil e muito mais. Aqui tem tudo. Rua Rui Barbosa, 53A, centro de Farroupilha, ao lado do Círculo Operário de Farroupilha. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio.
Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Por que um contrato de fidelidade com operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos a partir de R$ 39,90 mensais. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Vem! O Mercadão dos Óculos Farroupilha tem tudo o que você quer. Inúmeros modelos de óculos de grau masculinos e femininos. Grande quantidade de modelos de óculos de sol, os lançamentos do momento e as novidades da hora, os melhores preços de Farroupilha e condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento, localização privilegiada e central, bem à mão. Então, venha para o Mercadão dos Óculos e tenha tudo isso e muito mais. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no Calçadão de Farroupilha. Estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV, a TV de Farroupilha, nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha, a gente está impecável, ali na rua Papa João 23, numeral 700, próximo do Grupo Bigfer. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o presidente do SISMUF, o professor Diego Tormes. O professor Diego preside o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, e o 28 de outubro é o dia em que se comemora a passagem então do servidor, a data que se comemora o servidor público municipal aqui no Brasil. Professor Diego, falando um pouquinho também
também sobre a questão das contribuições, do papel do servidor na vida da sociedade, claro que olhando também aqui para a nossa realidade. Você já falava anteriormente do protagonismo, esta é a palavra que eu vou usar, que o servidor teve nesse período da pandemia como um todo. Agora, se nós pararmos e olharmos atentamente, o servidor tem um papel fundamental na vida da sociedade, né? Veja bem, vamos pegar um exemplo claro, assim, tá? Assim, bem básico, que a maioria da população vai entender. A população precisa fazer uma consulta médica. E a população está desempregada, estão 4, 5 pessoas na família, não tem dinheiro para pagar 4, 5 consultas particulares, que em média de 150, 200 reais. Ela vai aonde? No posto de saúde. Sim. Então, quem é que atende no posto de saúde? O posto de saúde é um serviço público. Aí do posto de saúde é encaminhado para um especialista público. Aí talvez tenha que fazer uma cirurgia que é no hospital, que atende público, né? Quanto custa uma internação hospitalar? Quanto custa uma anestesia? Quanto custa um curativo que tu tem que fazer? Porque as pessoas estão acostumadas a ir no serviço, né? Ir no posto de saúde, ou usar o motorista da Secretaria da Saúde para fazer um exame em Porto Alegre, para fazer um exame em Caxias, ou em Bento Gonçalves. Bento, Lajeado, Santa Maria, Passo Fundo, elas não pagam nada por isso. Porque mas alguém paga a conta. Alguém paga a conta, que é o dinheiro dos impostos, mas esse é um servidor público que está pegando ela e levando até lá. Para levar ela até lá, é um servidor público. Se ela tivesse que pagar um motorista particular, se ela tivesse que ir de ônibus, para chegar lá e fazer o exame, quanto custa o exame? Né? Isso o SUS financia, o SUS é pago com o dinheiro dos impostos, os servidores públicos são pagos com o dinheiro dos impostos, mas há servidores públicos que estão ali trabalhando para atender uma situação básica. Hoje, no dia de hoje, 28, tem um monte de pai e mãe que está trabalhando na empresa, em casa, está fazendo as suas afazeres e o filho está numa escola, às vezes, pública. Então tem a secretária escolar, tem o professor, a professora, tem o merendeiro, a merendeira. São servidores públicos que estão fazendo o quê? Cuidando do filho desse pai, que é um pagador de imposto, mas o pai poder trabalhar, ele não está pagando nada para estar ali. Tem o transporte, tem a merenda, tem o livro didático. Então, diretamente na vida da pessoa, o servidor público está muito ligado a isso, só que nós não nos damos conta. Por exemplo, outro dia eu estava assistindo a sessão da Câmara de Vereadores e tinha um monte de requerimento e protocolo para conserto de rua, troca de lâmpada, não sei o que, pintura, tapa-buraco e etc. Quem é que vai trocar a lâmpada? Não é o Batman ou o Super-Homem, é um servidor público. Sim. Quem é que comprou aquela lâmpada? Teve alguém lá em licitações, alguém na Secretaria de Finanças que fez o orçamento, que comprou as lâmpadas, alguém que subiu, que dirigiu o caminhão, que subiu até lá para pendurar. Pode ser feito pela iniciativa privada? Pode, claro que pode, mas essencialmente é feito pelo servidor público, no caso do município de Farroupilha. Para ir lá pintar as ruas do centro da cidade, a faixa de pedestres, cordões, etc., né, as marcações do trânsito. São servidores do parque de máquinas que fazem isso essencialmente. Talvez se a população, se não existisse esses servidores, como funcionaria? Ia ter uma empresa privada que ia fazer e aí cada população ia ter que pagar. O servidor público está essencialmente muito ligado ao andamento, o bom andamento da sociedade, seja na questão da saúde, seja na questão da infraestrutura, seja nas escolas. Se a gente tem um problema no nosso bairro lá, com, sei lá, alguém assalta, um assassinato, alguma coisa, ninguém liga para o Batman, para o Super-Homem, para a Mulher Maravilha. A gente liga para um servidor público, que é a Brigada, que é a Guarda Municipal, que é os bombeiros, que são servidores públicos também. Então há, no dia a dia da população, uma presença muito grande do servidor público. Mas a gente costuma não se dar conta disso, né? É mais ou menos aquela situação assim, eu sou o marido, eu vou trabalhar e a esposa fica em casa. E aí a esposa não fez nada, só um pouquinho. É lavar, é passar, é cozinhar, é limpar, cuidar das contas da casa, é todo um trabalheira. Às vezes a gente não vê isso. Com o servidor público é a mesma coisa, às vezes a gente não vê. Mas ele está ali e ele essencialmente toca a sociedade. Né? Ainda tem, presidente, talvez algum conceito equivocado ou fora de contexto da própria sociedade, eu não quero generalizar, pelo amor de Deus, de que ainda atribui ao servidor público algumas qualificações pejorativas. O servidor público não trabalha, o servidor público é isso. Ainda tem alguns resquícios desses na sociedade? Sim, existe. Nós temos discursos de líderes políticos muito fortes na atualidade, principalmente no âmbito do governo Bolsonaro, por causa da PEC 32, dizendo que o serviço público é desnecessário. Nós vimos no período da pandemia que nos períodos em que a maioria das pessoas ficaram em casa,
O serviço público não parou, né? As escolas tiveram um período paradas, sim, mas depois tiveram que se adaptar para trabalhar online. Quem está me ouvindo sabe que mandou o WhatsApp, às vezes sábado, domingo ou altas horas da noite para os professores. O pessoal da saúde é essencialmente servidor público, né? Posto de saúde, pessoal da UPA. Então, existe um discurso de lideranças políticas que a população compra, de desqualificar o serviço público. Vamos imaginar que não haja nenhum servidor público, nenhum. É aquilo que eu disse antes. Tu vai ter que pagar a mensalidade da escola, o livro didático, a merenda, tu vai ter que contratar tudo privado. Tu ganha para isso? Tu tem renda para isso? Aí quem usa um discurso pejorativo do serviço público vai dizer, não, mas se zerar os impostos vai sobrar renda. Não vai sobrar renda, porque se zerar os impostos, a pergunta que eu faço é, o teu salário vai aumentar? Tu vai zerar tudo que tu paga de imposto e o empresário vai aumentar o teu salário na mesma proporção? Quanto custa uma consulta privada num médico? 150, 200 reais. Nós somos em 4 pessoas na família, para ir cada um dá 800. Nós somos um marido e uma mulher, enfim, um casal, temos 2, 3 filhos. Nós precisamos pagar a mensalidade de cada um na escola. Que escola pública hoje custa 200 reais por mês? As pessoas falam, se fosse 200 para 2, 3 filhos, é 600 por mês. Quem tem isso para pagar? Nós falamos muito do ensino militar, né? Que o colégio militar é muito bom e coisa e tal. Eu que estudo financiamento e políticas públicas, a gente fez um estudo uma vez e o gasto médio por ano na escola pública por aluno é 3 mil reais. No colégio, sim, na rede militar, né, esse gasto chega a 18 mil por ano. Então são 6 vezes mais, com 3 mil por ano, dividido por 12 meses, por aluno, que é o gasto dos recursos públicos, mais ou menos assim, a grosso modo, dá 300 pila por mês. Qual é a escola particular de qualidade que custa 300 pila por mês? Não tem. Não tem. E outra, as famílias conseguiriam pagar 300 pila por mês? Não conseguiriam na nossa realidade brasileira. Talvez Farroupilha, nós temos que pensar no contexto do Brasil. Então, o servidor público, em que pese haver discursos pejorativos, como tu bem falou, ele é extremamente essencial para a sociedade. A gente sabe que pode, e eu não posso negar, que pode haver talvez abusos em algum outro setor, excesso em algum outro setor, mas eu não posso julgar o todo pela parte. Nivelar todos, né? Existe médico que vende receita e que abusa paciente? Existe, a gente vê notícias. São todos os médicos? Não, é óbvio que não são. A maioria é qualificada e competente. Com o serviço público é a mesma coisa. Os servidores públicos são extremamente essenciais para tocar a vida na sociedade brasileira e farroupilhense. Com certeza. Bom, um outro assunto também, olhando para a realidade nossa aqui do município, dos servidores públicos municipais, nós deveremos fechar o ano de 2021 com uma quantidade, uma leva expressiva de servidores que encaminham a sua aposentadoria, que entram para o regime da aposentadoria? Vamos olhar Farroupilha agora, né? Farroupilha começou a fazer seus primeiros concursos públicos nos anos 90, 1990, 92, por ali. E esse pessoal... Há 30 anos, em outras palavras. Esse pessoal já contribuiu os 30 anos para se aposentar. Nós fizemos um pedido para a Prefeitura de Informações e nos últimos 2 anos ali, nós tínhamos aproximadamente 70 aposentadorias. Porque as pessoas já contribuíram e elas estão se aposentando. E agora, esse ano, vai vir mais. E tem pessoas que chegam no município de Farroupilha, como eu fiz um concurso, por exemplo, eu faço um concurso lá em 2010 para professor, e eu tenho 35 anos. Eu nunca trabalhei antes? Não, eu já trabalhei antes, numa empresa privada, numa escola privada. Então esse tempo soma e essa pessoa, quando cumprir as regras, tiver a idade mínima e o tempo de aposentadoria e o tempo de contribuição, ela vai se aposentar. Então nos próximos anos teremos sim mais pessoas aposentadas que vão ser pagas pelo Fundo de Previdência. Nós tivemos concurso público último, foi 2018, se não me falha a memória. De lá para cá houve, acho que aproximadamente pelos nossos dados, mais de 100 nomeações. Só que agora nós vamos ter que ter ano que vem um novo concurso, porque nesse ano e ano passado a Prefeitura não nomeou ninguém, muitas pessoas se aposentaram, como eu disse, aproximadamente 70, ano que vem vai ter mais, e tem que substituir isso de algum modo. Por mais que o município venha assim informatizar, reduzir o quadro e coisa e tal, tem serviços que não podem parar, educação, saúde não pode parar, né? E precisa de gente para isso, né? Com certeza. Tem alguma estimativa de número para esse ano? Não, eu não tenho, a prefeitura deve ter, porque existe uma situação que ela é um pouco mais complexa. Por exemplo, se eu pego vamos imaginar, o Leandro. O Leandro entrou em 1990 no município.
Então agora ele vai se aposentar, está cumprindo. Ele tem as regras para se aposentar, ele cumpre os critérios, mas ele pode não se aposentar. Sim, tem que ver se o Leandro quer ou ele não. Pode continuar. Sim. Tem muita gente que opta em continuar trabalhando. Tem que ter lá 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Mas o Leandro quer continuar trabalhando, então Sim. vai aos 55, 56. Outra coisa que a gente não sabe, que a gente está tentando descobrir agora, quanto tempo de contribuição as pessoas têm fora do município de Farroupilha. Isso muda que também. É uma outra incógnita, né? Então não tem muito como saber, não. E um outro fator importante também, o município de Farroupilha está realizando isso, é coisa desse ano, o chamado levantamento, que é um recenseamento dos servidores públicos municipais. O que o município quer saber é quantos são, quem são, enfim, fazer uma atualização desse banco de servidores, né? Talvez o RH tenha um estudo mais aproximado com dados que eu não tenho esses dados, talvez eles tenham, obviamente. E esse censo que está sendo feito, ele é justamente isso. Cada servidor vai ter que ir lá dar suas informações. Então, assim, eu entrei no município de Farroupilha em 2005, mas antes eu trabalhei na empresa X, na empresa Y. Eu sou traçar o raio-x do servidor. Isso aí, porque isso vai impactar também no quanto o município vai ter que ter de recursos no fundo de previdência. Né? Então, se a pessoa tem contribuições lá no INSS, o município vai ter que buscar essas contribuições no INSS para cá. Se a pessoa, como eu, tem contribuições lá no Serviço Público Estadual e está trabalhando aqui agora, o município vai ter que pegar essas contribuições do Serviço Público Estadual e trazer para cá. Então, esse censo previdenciário, que foi um pedido do Conselho de Previdência e um pedido do Conselho do sindicato, que a Prefeitura está cumprindo, e agradeço a Prefeitura por fazer isso, é muito importante porque a gente vai ter um raio-x, uma fotografia real de como é a questão previdenciária dos servidores públicos. Isso é importantíssimo para a saúde financeira do nosso fundo de previdência. E o pedido que fica é que o servidor colabora, né? Pelo amor de Deus, que vão. Às vezes as pessoas vão lá, elas demoram um pouco, ficam lá, cansam de esperar a gente. São duas coisas. Primeiro, que é garantir o futuro do nosso fundo de previdência. E segundo, que quem não for fazer vai ter o benefício cancelado. Se tu não atualizar tuas informações, tu vai ter teu benefício cancelado. Então, até o dia 30 de novembro, todo mundo tem que ir. Tem pessoas que não estão conseguindo fazer porque já moram em outros lugares. Faz uma procuração para alguém. Eu tenho procuração de colegas para fazer, colegas que não moram mais no Rio Grande do Sul, e estou indo fazer o censo previdenciário deles por procuração. Mas não pode ficar sem fazer porque vai ter o benefício cancelado. Documentos básicos para fazer o RG, censo? CPF, título de eleitor, certidão de casamento, carteira de trabalho. Se teve contribuição em outro estado ou outro município, trazer esse documento também. Todos esses documentos atualizados, né? Não dá para ser documentos de 30, 20 anos atrás. Quem é aposentado precisa ter a questão da certidão de casamento ou contrato de união estável atualizado. Por que isso é importante? Porque quando o aposentado vem a falecer, fica um pensionista, né? Sim. E aí precisa ter isso atualizado. Os ativos, não. Os ativos podem fazer uma declaração na hora, mas tem que ter o documento oficial lá também. Com certeza. Bom, professor Diego, para a gente encaminhar e concluir esses 2, 3 minutos finais do programa também, algum comunicado importante do Sismuf? Fique à vontade para utilizar o espaço para comunicados ou orientações do sindicato. Eu quero agradecer a cada um dos colegas, né? Eu entrei aqui em 99 na prefeitura como estagiário, como contrato emergencial e depois como concursado. Conheci muita gente saiu, muita gente faleceu, muita gente continua aí. A gente trabalha nessa empresa a vida toda, a gente quer que a empresa se dê bem e vá para frente, é basicamente isso. Torce pela empresa. Porque se essa empresa falir, a gente fica ruim, né? E não dá para ficar como alguns governos aí de outros lugares que não tem nem dinheiro para pagar a folha. Então, nós nos preocupamos muito que essa prefeitura, que essa empresa dê certo, nos preocupamos muito em atender a população e ao cidadão de forma de qualidade. O Sismuf fazia todos os anos o jantar baile do Dia do Servidor Público, e esse ano nós não vamos fazer de novo por causa da pandemia. No ano passado foi proibido fazer. Esse ano a gente pensou em fazer, mas os dados começaram a mostrar que não está muito bem. Nós temos o cenário não é seguro ainda. Vários colegas contaminados, nós temos alguns falecimentos de colegas, então ainda não é o momento. Então a gente infelizmente esse ano não vai fazer, mas nós estamos usando todos os recursos que nós gastaríamos para fazer o jantar baile para reformas de infraestrutura da sede campestre. Então logo, acho que até o fim do ano nós vamos divulgar para os colegas o projeto, já temos arquiteto contratado, o projeto de reformulação e reforma da sede campestre. Não vamos usar o dinheiro no baile, mas vamos usar nisso.
Então, benfeitorias, né? Benfeitorias que vão ficar para todos os colegas quando a nossa diretoria aqui, quero agradecer também a toda a diretoria do SISMUF, terminar o nosso mandato. Com certeza. Mais uma vez, renovo os cumprimentos ao professor Diego, a toda a diretoria do SISMUF e a você, servidor público municipal que atua nas mais diferentes áreas aqui do nosso município, seja na guarda municipal, no trânsito, seja na questão da educação, da saúde, nas rotinas administrativas da prefeitura, em todo o seu corpo de secretarias municipais, enfim, não importa a função, a profissão que você tem dentro do serviço público, saiba que você é importante. Então, parabéns a todos. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu estava olhando o celular, porque o meu celular não para, são muitas demandas de colegas, é a aposentadoria, é a hora extra, é dúvida simples que a gente tem que ajustar. Está perdoado. Mas agradecer a todos os colegas e parabéns para todos nós. Com certeza. Obrigado mais uma vez, parabéns ao presidente do SISMUF, professor Diego Tormes, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Então, renovando os cumprimentos a todos os servidores públicos, nós chegamos ao final do nosso programa e, conforme prometido, voltamos a fazer o uso da máscara. Use a máscara é de fundamental importância. Vamos continuar nos cuidando. Um forte abraço, até amanhã aqui na TV Serra com mais uma entrevista do dia. Eu aguardarei por vocês. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar.